Olá, graça e paz a todos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o irmão Alessandro Cruz, você está no canal Pode Crer, estamos aí iniciando uma série de vídeos a respeito da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2025. Sejam todos bem-vindos. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o like e acompanhe aí os vídeos, tá bom? Deixa aí um comentário. Deixa aí algumas dicas para o canal, tá bom? Estamos aí iniciando o canal. Não é fácil gravar, né? É um pouco complicado, muito diferente de você falar na igreja e falar diante de uma câmera. Então, os irmãos me perdoem se houver algum gaguejo, algum equívoco, tá vendo? Já começou. Mas é assim mesmo, tá bom? Vamos estar falando da revista da Escola Dominical. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui está a capa, não, aqui não, agora aqui, ó. Opa, deixa eu voltar. Aí, muito bem. Está aí a capa da revista Bíblica de Escola Dominical. O título é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Muito bem. Espero que vocês estejam aí confortáveis. Vamos aí, alguns minutos, falar dessa revista e eu vou começar falando aí da primeira lição, tá bom? A primeira lição foi dada... Vamos pular aqui rapidamente. Deixa eu ver se consigo pular. Opa. Muito bem. A primeira lição foi dada no dia 5 de janeiro de 2025. Então, se você é um frequentador de Escola Bíblica Dominical, você já ouviu a aula com o professor, já aproveitou bem a aula, tem aí já um respaldo bom para você estar estudando novamente aqui comigo. Então, nós vamos estar falando aí da revista. Eu não vou ler a revista, tá bom? Não é uma aula metódica, tá bom? Não vou ler tudo, eu só vou pegar alguns assuntos e vamos destrinchar, tá bom? Crendo eu que você já tem um bom conhecimento, né? Nós vamos, então, ir além da revista. Vamos conversar melhor, vamos abordar assuntos com mais abrangência, tá bom? Então, nós vamos começar essa lição. Prepare a sua caneta, prepare o seu caderno, porque nós vamos estar... discutindo um pouquinho mais a lição de EBD 2025, tá bom? A primeira lição, o título dela é Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Então já vamos começar por esse assunto, porque quando as heresias ameaçam a unidade da igreja é o primeiro título dessa lição, aliás, a primeira lição, né, dessa revista. Muito bem, vamos começando com 3 palavras para a gente destrinchar. Primeiro, heresias, né? Marca aí, vamos destrinchar um pouco sobre a palavra heresias e os derivados dela. Segundo, a importância da apologética, tá bom? Vamos falar um pouquinho da apologética. Em terceiro, das seitas, né? Quando se fala de heresias, se coloca lá seitas e heresias, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, heresias, apologética e seitas, tá bom? Grave isso aí, vamos falar sobre essas coisas. Muito bem, heresias. O que é uma heresia? Vamos começar do começo. Lá em Gênesis, no comecinho, né? Adão e Eva, Satanás... Aliás, primeiramente, nós temos que ter a base fundamental para que a gente possa ter uma oposição à base fundamental, que seria a heresia. A heresia é uma oposição ou uma má interpretação de uma base, de uma verdade. A nossa verdade é a palavra de Deus. Tudo aquilo que é interpretado de maneira errônea se é colocado como heresia. É uma má interpretação, seja ela com intenção de interpretar errado, intenção de enganar, ou seja ela sem intenção nenhuma. Uma falta realmente de exegese, né? Uma falta de compreensão. Então, de qualquer forma, se torna uma heresia. Foi interpretado errado um determinado texto que é tido como base. Maravilha? Então vamos lá em Gênesis, vamos mostrar aí a figura. Em Gênesis, Deus chama o homem, conversa com o homem e fala: de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis. Porque o dia que você comer da árvore do bem e do mal, você irá morrer. Bom, até aí é simples, né? Uma ordem direta, objetiva e simples, é fácil de Adão compreender. E Adão compreendeu: se eu comer da árvore do fruto do bem e do mal, eu vou morrer. E ponto. Aí vem a heresia. A primeira heresia vem de Satanás.
Quando Satanás aborda Eva, ele não abordou Adão, abordou Eva. Por quê? Porque Adão foi o receptor da informação. Adão recebeu diretamente de Deus a informação e Adão repassou a Eva. É o que nós estamos fazendo, recebendo de Deus uma palavra e repassando. Mas quando nós repassamos, né, ao aluno ou a alguém a informação, é possível que alguém venha e desfaça essa informação ou engane. O que aconteceu com Eva? Satanás foi até Eva, iludiu Eva com a sua aparência, com a sua forma e deturpou a palavra de Deus, trouxe uma heresia. E disse o que a Eva? Olha, não é verdade que se você comer da fruta do bem e do mal, você vai morrer. Não, não, você não vai morrer. Se você comer dessa fruta, você será como Deus. Você terá sabedoria. A fruta é muito boa. Você será como Deus, conhecedora do bem e do mal. Então, essa heresia entrou no coração de Eva. Eva comeu da fruta. Realmente, ela abriu-se os olhos dela. Ela conheceu o mal, conheceu o bem e o mal. Só que ela viu que ela estava nua e aquilo já corrompeu o seu ser. Então Eva, após corrompida por Satanás, pela heresia de Satanás, vai e engana também o homem e corrompe juntamente com ela o homem. E assim toda a raça humana está corrompida por causa de uma heresia. Então é interessante que o assunto da revista fala justamente com isso, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Então, em Adão, a primeira família foi desunida, foi destruída por causa de uma heresia. Perderam seu lar, perderam a comunhão com Deus e então passaram a morrer, ser homens mortais. Então, olha que interessante. A primeira heresia foi deturpada de uma palavra de Deus. E não é diferente das demais heresias de hoje em dia. O que é uma heresia? É uma deturpação da palavra de Deus. É uma má interpretação. E essa má interpretação leva justamente à desunião do povo de Deus. Hoje nós vamos ver que existem tantas igrejas, né? Inúmeros igrejas, muitos templos, muitas denominações. E muitas delas, cada uma tem um clero diferente, cada uma tem uma forma de pensar diferente, cada uma tem uma interpretação diferente. Não era assim na igreja em Atos dos Apóstolos. O nosso exemplo de igreja está em Atos dos Apóstolos. Era uma igreja que tinha tudo em comum e viviam em harmonia. E a harmonia daquele povo trazia almas para Jesus, porque o povo olhava para aquele povo e se sentia atraído pelaquela união, por aquele conviver. Eram unânimes. Existia um só pastor, existia ali uma só tradução para eles do evangelho, existia uma só palavra, um só conselho. Os apóstolos todos eram unânimes na interpretação das palavras de Jesus. Mas com o tempo, as heresias foram entrando na igreja. E hoje você vê várias denominações, cada uma contando a sua história da forma que acha melhor. Aí por isso vem a importância da apologética. E aí entramos na nossa segunda palavra, apologética. O que faz a apologética? Defende a fé cristã. É um estudo aprofundado para defender um modo de pensar bíblico, um modo de pensar correto. Então, a apologética ela é de suma importância para a igreja. Vamos aqui, então, na palavra apologética. A palavra apologética ela tem duas derivações, né? Uma porque vem de Apolo, do grego. Apolo era um deus grego, né? Pagão, né? Ao ver cristão, né? Apolo é um deus pagão, então a apologética ela deriva dessa palavra, mas também deriva da palavra Apolo. Quem era Apolo? Apolo era um discípulo de Paulo, conhecedor da palavra e também exume defensor da sã doutrina. Então a apologética tem essas duas derivações. Eu acredito que a melhor derivação seja Apolo, de Apolo, que estava com Paulo. Então, Apolo é um defensor do evangelho. Então, a apologética é uma defensoria
do evangelho. Então, a apologia, né, ao evangelho, defender o evangelho, falar do evangelho. Então, a importância da apologética dentro da igreja é fundamental. E outras coisas são as seitas, né? O que são seitas? Seitas são grupos de pessoas que têm determinado assunto bem elaborado, né? Um exemplo, quando nós falamos que uma igreja é seita ou que alguém participa de uma seita, ela participa de uma seita que nós não concordamos. Então, elas são seitas de outras interpretações. Não fazem parte da nossa interpretação da sã doutrina. Então elas fazem grupos diferentes de estudos e interpretam de maneiras diferentes. Isso são seitas, tá bom? São grupos de pessoas, né, que se reúnem e têm pensamentos diferentes um dos outros. Então são seitas. Existia ali as seitas dos fariseus, né? Então o que era? Os fariseus pensavam de uma forma, saduceus pensavam de outra forma. Então eles tinham as suas seitas dentro do próprio judaísmo. E o judaísmo tinha um só guia, que era a Torá, o que é a Torá até hoje. Só que dentro da Torá existem várias seitas dentro do judaísmo, cada um interpretando de uma forma. Cada um interpreta o Messias de uma forma, cada um interpreta a doutrina das leis de outra forma. Uns acreditam mais nas leis orais, outros mais na Torá escrita, outros mais nos profetas, e assim vai. Mas todos eles acreditam numa mesma verdade, que é a Torá, a palavra de Deus. Mas dentro do judaísmo tem as suas seitas. E algumas interpretações não batem com a Torá. Então nós vemos que se existe isso no judaísmo, também existe isso no cristianismo. E aí nós vemos várias seitas, né? E nós falamos de seitas não querendo ser pejorativo, né? São seitas de irmãos que acreditam numa determinada interpretação bíblica, né? Mas claro que hoje em dia, quando você fala, olha, essa igreja é uma seita, fica assim pejorativo, né? Se é seita, eles estão errados, completamente errado. Mas aí o que vai trazer à luz do que é certo e errado é a apologética, é o estudo da palavra para poder combater aquilo que é correto ou não é. Por isso vem a segregação, separação, né? Então as heresias, elas sim separam, elas tiram as pessoas do foco único, que é Jesus, que é o reino de Deus, e fazem umas se separarem das outras, né? Por isso, a enorme quantidade de igrejas, de templos, de denominações, são muitas. Só que nós, como cristãos, precisamos manter a sã doutrina de Jesus, dos apóstolos, e não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Como o salmista Davi disse, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então a palavra de Deus precisa ser luz. E para isso nós precisamos estudar. Precisamos nos dedicar e pedir a Deus sabedoria, porque Ele é bom e nos dá sabedoria a todo aquele que pede. Amém? Muito bem, então, falando dos três fatores, heresias, apologética e seitas, nós vamos ver que nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado naquilo que estudamos, naquilo que ouvimos, e precisamos ser crentes berianos, né? Aqueles que ouvem e não só ouvem, mas pensem, leiam a Bíblia e assim acabam fazendo aquela exegese correta, a apologia à palavra correta. Então nós temos que fazer isso. Então, nessa lição, né, quando as heresias começarem a bater na nossa porta, temos suficiente argumento para combatê-las. É interessante, né? Muitas heresias. Eu vou falar algumas aqui que é bem polêmicas, mas são heresias, né? São fatores pagãos. Um exemplo interessante: o nosso calendário. Temos aqui um calendário gregoriano, correto? O calendário gregoriano vem de muito tempo, de Gregório, o Papa Gregório, que modificou ali o calendário, né? E modificando os tempos. Tudo isso é uma forma de heresia, a modificação da contagem dos tempos, né? Não só gregoriano, mas o calendário juliano, que é mais antigo ainda que o gregoriano. São modificações herégicas, né? Dentro ali de um culto pagão.
Por quê? Porque nesses calendários, tanto juliano agora como o gregoriano que nós vivemos, todas as datas, né, os solstícios, são dedicados aos deuses pagãos, né? Aí pegamos muitas coisas. Pegamos aí o Natal, né? Dia 25 de dezembro. As datas são completamente modificadas e os cultos pagãos são, infelizmente, colocados bem à nossa cara, né? E a gente acaba seguindo os cultos pagãos. São heresias, né? Vamos ver a Páscoa, outra grande heresia da Páscoa, né? O Dia dos Mortos e tantas outras coisas que são colocadas nos calendários que são pagãos. Se você tiver um interesse, um cuidado de analisar, você vai perceber que tudo isso é paganismo. Se você pegar o calendário judaico, é o calendário bíblico, né? Que é contado pela lua, né? Todas as estações, né? Bem colocadas, tudo isso foi colocado por Deus. Mas as heresias vêm até mesmo nos calendários. Por quê? Porque favorecem os deuses, né? Os deuses, eles adoram o sol, o filho do sol e tantas outras coisas, entidades. Isso são heresias que estão bem debaixo do nosso nariz e nós nem percebemos. E está bem e nós usamos. Só que são heresias. Se você estudar, você vai ver que aquilo realmente é algo fora do padrão bíblico, fora daquilo que nós professamos. Então a gente vê que, olha como que é interessante, né? Quando falamos de heresias, nós vamos nas heresias mais conhecidas, né? A idolatria, né? E tantas outras coisas, mas esquecemos que as heresias estão bem debaixo do nosso nariz e realmente quando você começa a conhecer, você começa a ter um peso maior, né? Diz um filósofo que a ignorância é uma dádiva, né? Porque aquele que é ignorante, ele não tem problema nenhum. Ele come, bebe, não se preocupa com nada, porque não sabe nada. Mas aquele que adquire conhecimento, ele recebe um fardo. E o fardo de saber que estamos num mundo podre, né? Nós despertamos. Aqueles que estão dormindo não se importam com isso, não se importa com as heresias, não se importa com tudo que o homem faz, mas aquele que acorda, aquele a qual o Espírito chama, e ele vive, renasce, esse sim sabe da verdade, e ele sabe que está num mundo terrível, e ele almeja a vinda de Jesus, porque sabe que está pisando aqui num mundo podre, num mundo onde as heresias dominam todo mundo, dominam o cinema, domina a música, domina a arte, domina tudo. Infelizmente, quando você acorda para a realidade, você percebe que as heresias estão dentro de todos os lugares. Estão dentro das igrejas, estão dentro das nossas casas. As heresias estão na política, estão em todo segmento. Só que cabe a nós pedir graça e sermos corajosos para acordarmos, né? Como a palavra de Deus diz, desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Amém? Muito bem, essa foi a lição 1, né? Uma lição apanhado bem rápido. Eu quis frisar bem nessas heresias, porque na lição de número 2, nós vamos estar aí discutindo um outro assunto, que eu quero que vocês acompanhem na próxima aula. Eu não posso fazer tanto tempo de aula, porque o canal está começando, então eu vou sintetizar um pouco mais a aula, para a gente poder ganhar mais tempo. A lição de número 2 vai falar somos cristãos. Bom, depois desse apanhado, sabemos que a segregação, né, as heresias, elas separam, né, elas tiram a nossa comunhão. Nós vamos ver agora uma defesa da fé da nossa esperança, né? Somos cristãos. E aí é interessante que vamos falar um pouco sobre o judaísmo, né? Falaremos sobre o cristianismo e as ramificações de tudo isso. E aí eu espero que vocês acompanhem o canal, que vocês interajam, que vocês falem também sobre a lição, comentem, tá bom? Espero que tenha gostado. Essa foi a primeira lição, apanhada aí bem rápido dessa primeira lição, tá bom? Fiquem com Deus, todos se inscrevam no canal aí, ó, e até a próxima lição, se assim Deus permitir.